Boa noite a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui novamente para refletirmos sobre mais um tema que nos remete ao Evangelho de Jesus. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos nos concentrar, reunir o nosso pensamento, nossos corações em torno do Mestre amado, pedindo a Ele e aos Espíritos que bondosamente nos assistem nos estudos, que nos deem a devida compreensão de todas as particularidades do Evangelho do Senhor que nos forem trazidos nessa noite, para que nós estejamos vigilantes, atentos, para procedermos sempre no trabalho do bem, conforme Ele sempre nos pediu. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar de um assunto de que eu gosto muito, que é sobre as cartas vivas. O que significa isso, ser uma carta viva? O que é uma carta viva? Hoje quase nem se fala mais em carta, né? As cartas ficaram em desuso com o uso das redes sociais e tudo. Já se abandonou um pouco a ideia da carta amorosa, da carta que a gente esperava com notícia de familiares e tudo. Hoje as coisas são muito mais rápidas, são instantâneas e nós recebemos as notícias na hora que elas estão realmente acontecendo. Carta viva é uma expressão que a gente viu primeiro em Paulo, presente nas cartas de Paulo, em que ele fala que os cristãos são entre si uma carta viva, que pode ser lida por todos, que demonstra a mensagem de Jesus Cristo. A analogia de carta viva destaca que a vida dos cristãos é o reflexo do Evangelho e a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. É frequentemente, então, usada essa expressão, cartas vivas, para uma mensagem que possa ser repartida para com todos. Uma mensagem geralmente positiva e inspiradora, né? Mostrando os valores, as crenças, o caráter. A mensagem geral. Porque nós somos a mensagem de Deus à humanidade, não apenas pelo testemunho verbal, pelo que a gente fala, mas, sobretudo, pelo testemunho do exemplo de vida. É aí que nós somos as cartas vivas, não pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos, pelas nossas ações, né? E Paulo, em suas cartas, ele enfatiza que a vida de um cristão é a expressão do evangelho e a mensagem de Cristo. É assim que deve ser. Não é só ele conhecer o evangelho, ele viver o evangelho, ele mostrar para os outros, através da sua existência, o que Jesus queria para todos. Então, ele vai falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3º, que porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como vós, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Então, ele falava isso, que você não precisa de receber uma carta para falar como os outros devem agir ou você, porque Deus, Jesus nos trouxe a sua recomendação das nossas ações. Ele fala: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ele fala isso dirigindo à igreja de Corinto, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, de uma maneira muito certa, né? Ele fala que a nossa vida é que tem que ser a nossa expressão, o livro que nós mostramos para os outros como proceder. Porque nós também não podemos conhecer e não praticar. Ou falar uma coisa e fazer outra. Isso não é ser uma carta viva. Carta viva é você conhecer e praticar o bem. Então, no Espiritismo, a carta viva é essa, refere ao testemunho, né? Através das nossas ações, das nossas palavras e das nossas atitudes.
É a ideia de como seres humanos que estão constantemente se comunicando uns com os outros, eles têm que essa comunicação pode ser positiva ou negativa também, pode ser, né. A mensagem que transmitimos pode ser, então, de amor, de caridade, de respeito, de paciência, de esperança, ou, por outro lado, pode ser uma vida que mostra o egoísmo, o orgulho, a violência, o desespero, o ódio, que são sentimentos negativos que não devemos ter dentro de nós, muito menos para que os outros se mirem para construírem a conduta. Né? No Espiritismo, então, a conduta é vista como um reflexo do nosso desenvolvimento espiritual. À medida que nós vamos nos ascendendo moralmente, a nossa conduta fica muito melhor, muito mais próxima do que Jesus nos trouxe, né? É importante, então, que nós vivamos o Evangelho, buscando essa prática do bem, da caridade e do amor ao próximo. Então, essa carta viva, ela tem que ser mostrada a todos. Por isso que ela não é escrita, ela é mostrada a todos, para que todos possam ver o bem proceder. E Paulo de Tarso é frequentemente citado como exemplo dentro do cristianismo, não é? Como exemplo de transformação e como a vida pode ser um testemunho da força da fé e do amor, que nós sabemos que ele era o grande perseguidor dos cristãos e se tornou, depois do encontro com Jesus, o maior divulgador da doutrina cristã. Então, foi uma maior transformação que nós vemos no Evangelho. Então, Jesus, o Espiritismo nos traz ainda um tipo de carta que é muito importante, que ela traz uma prova da vida, de consolo, de amor, que é a carta psicografada, que é aquela que vem do plano espiritual através dos médiuns, que vem trazer tanto consolo àqueles que perderam seus entes queridos, por exemplo, nos mostrando que eles continuam vivos, só que no outro plano, continuam nos amando e continuam um dia nós os encontraremos, né? Essa mensagem, então, ela é extremamente consoladora. Um grande exemplo foi Jesus. O maior, ele é, como ele é o nosso exemplo, né, de vida, ele foi o maior exemplo da sua doutrina, que é a doutrina da segunda revelação do cristianismo, porque ele não trouxe muita novidade nos seus ensinos, mas mais do que isso, ele trouxe a exemplificação. Ele viveu dentro do que ele pregou, coisa que os outros antecedentes dele, e até mesmo enviados pela espiritualidade para nos trazer os prepostos de Jesus, para nos trazer as primeiras indicações, para nos preparar para o cristianismo, eles não faziam. Ninguém exemplificou como Jesus. Por isso que ele é o nosso maior exemplo, é o nosso guia. Tem uma carta de Tiago, em que, lá no item 2, no capítulo 2º, desculpa, em que ele fala: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Justamente para mostrar que a fé é muito importante, mas ela tem que ser acompanhada de obras. Senão, acaso a fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas de alimento de cada dia, e a gente fala com ela, vá em paz, aqueça, se alimente-se até satisfazer-se, sem poder lhe dar nada disso, adianta alguma coisa? Aí ele nos fala, assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Quer dizer, as obras mostram a fé que o indivíduo tem. Ela é o exemplo prático, não é? É a comprovação que você mostra para os outros do seu amor pelo próximo, da sua fé. Então, por isso que o Espiritismo nos propõe, ele fala que a caridade é o amor em movimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é justamente isso. Quando você transforma
o seu desejo de caridade em ação, o seu amor em ação, isso é caridade. É justamente o que você faz pelo próximo, que você age em favor do próximo. E ele diz que fora da caridade não há salvação. É uma das frases mais bonitas dentro do Espiritismo, que nos conclama, então, a colocarmos esse amor em ação a favor do nosso próximo. Emmanuel vai nos dizer, numa página muito bonita que chama As Cartas do Cristo, está no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele diz que o mestre não legou nada escrito ao mundo. Nada ficou escrito. Que outras figuras notáveis do planeta deixaram mensagens de sabedoria, de amor em tábuas de pedra, nos pergaminhos, nos documentos envelhecidos. Jesus, porém, não fez isso. Ele fez questão de escrever a doutrina dos homens no coração sincero. Por quê? O seu testamento espiritual constitui-se de ensino aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Quem escreveu o que ele nos ensinou foram os discípulos, ele próprio não. Porque ele achava que os recursos humanos, ele sabia disso, seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras, os raciocínios, os manos, o modo como eles iriam interpretar o que ele deixou escrito, poderiam levar a muitas controvérsias, como aconteceu mesmo assim, não é? As várias interpretações do Evangelho levaram à criação de seitas e religiões que diferem entre si, justamente por terem interpretações diferentes. Em vista disso, Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje os aprendizes se conservam fiéis, são as cartas divinas do Cristo dirigidas à humanidade. Então, através dos aprendizes do seu evangelho, ele distribui essas cartas para todos. Quem são esses aprendizes do evangelho? Nós todos. Nós todos com obrigação de sermos esses documentos vivos do santificante amor do Cristo, que estão em todas as religiões, em todos os climas. Não é numa religião ou outra, mas pode ser encontrado em todas elas. São os missionários que conhecem a vida superior e experimentaram o contato com a doutrina do Mestre e transformavam em mensagem para os homens, eles próprios as mensagens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas célebres e famosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, ela vai sempre ter um sinal superior de compreensão. Então, é por isso que nós somos essas cartas vivas. E no momento espírita, eles fizeram uma página interessante sobre cartas, que eles deram o nome de cartas perfumadas. E nos lembram que houve época que as cartas escritas, cartas comuns, não vivas, mas que tinha nelas um conteúdo vivo. Eram as cartas de amor, de amizade, familiares, né? Eram as cartas que levavam otimismo, alegria, vontade de viver, mostravam gratidão, mostravam, eram românticas, bem-humoradas, e que se perderam à medida que nós temos hoje um relacionamento mais frio, mais fluido, mais líquido, através das redes sociais. Mas que nós devemos buscar sermos por nós mesmos esse tipo de cartas vivas para que nós possamos transmitir essa mensagem que nós já conhecemos para os outros, pela nossa conduta, pela nossa vida. Em relativo a essa questão das cartas, no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 7, tem se chama As Epístolas. Então, é uma página brilhante de Emmanuel, muito linda. Nós vamos ler algumas partes dela para que a gente entenda o valor das cartas, sobretudo de Paulo, que é uma carta viva. A vida dele toda foi uma carta viva para nós. Então, fala assim: com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários dessa igreja
das regiões mais afastadas, eram portadores de várias regiões ali de perto. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes que com eles cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, ele tinha que resolver sobre tudo. Perguntava a ele sobre as mais variadas questões que apresentavam na igreja, nas igrejas. Não podia olvidar o trabalho da sua manutenção, assumir o compromisso pesado com os irmãos de Corinto, devia estar atento até com coleta financeira para levar os irmãos cristãos de Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades que já tinham sido fundadas. Isso tudo preocupava ele muito, muito. Ele era um indivíduo muito responsável. Nós lembramos que antes de ele se converter ao cristianismo, ele era o indivíduo do Sinédrio, que era um indivíduo que iria ocupar um dos cargos importantes no sacerdócio daquela região. Né? E ele tinha um grande conhecimento, era um indivíduo muito honrado nos seus propósitos. Então, aos poucos, ele compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios de onde perambulavam, levando as alvíceras da Boa Nova. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo a lutar intensamente. Eles não queriam só notícias. Né? Paulo falava, faça isso ou aquilo, dava as ideias, mas eles queriam a presença dele, a presença magnética dele, não é? Por tudo que ele havia feito e fazia. Era muito importante que ele se apresentasse àquelas regiões. Então, ele se sentia incapaz de atender a todas as necessidades e, ao mesmo tempo, ele, valendo de um dia, do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, escura, ele rogou a Jesus, ele orou a Jesus, com lágrimas nos olhos, que não lhe faltasse os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Que ele queria dar o máximo de si mesmo. Ele era a carta viva de Jesus. E ele queria estar presente em todos os lugares para mostrar isso. Mas ele não conseguia. Eram lugares muito afastados uns dos outros. E apesar das suas viagens todas, ele não conseguia estar presente. Então, quando ele terminou a oração, sentiu-se envolvido numa claridade branda. Teve a impressão nítida de que recebia a visita de Jesus. Genuflexo, ajoelhado, ele, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade, não te cales, porque eu estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração, aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. Olha aqui, consolo que ele teve, o maior de todos, de que Jesus estava do lado dele e que pedia a ele somente que ele não desanimasse, que ele continuasse lutando e difundindo o evangelho. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e os padecimentos do caminho, porque não eram poucos os que eles estavam sofrendo. Ele sofria a rejeição dos judeus no judaísmo, todo o judaísmo no qual ele foi criado. Foi criado pelos mestres do judaísmo, como Gamaliel, e sofria a rejeição de muitos cristãos que não acreditavam que aquele que os perseguia tão severamente, né, ele estivesse ali agora para trabalhar ao lado deles e difundir a doutrina. Então, não foram poucas as situações difíceis que ele enfrentou. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, ele pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Aí, em pensamento, ele comunicou com Jesus. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Jesus logo captou aquela ideia dele, não é? E falou com ele.
Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar. Aí Paulo falou: mas o que, que ele está falando mesmo? Ele procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de conseguir entender. A voz então prosseguia com brandura. Jesus continuava falando a ele: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Ou seja, dele ser a carta viva, aquele que tivesse distante, mas recebesse a carta de um homem de bem, ele iria ter maior oportunidade, se sentir amparada para seguir aqueles conselhos que estavam contidos nela, que não eram poucos. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício do sofrimento e das necessidades do mundo. Ele falou: a resposta é essa: escrever as cartas. Que aí você estará presente em todos os lugares onde não puder estar pessoalmente. E olha como Jesus falou com ele, que a partir daquele momento, quem estaria do lado dele? Estevão. Nós nos lembramos de Estevão, lembramos daquele maravilhoso livro, um dos mais lindos dentro do Espiritismo, que é Paulo Estevão, ditado por Emmanuel ao Chico Xavier. Estevão, ele se chamava Gesiel. Quando se tornou cristão, Pedro mudou o nome dele para Estevão. Ele era ele era irmão de Abigail, que era noiva de Paulo, E ele foi mandado pelas galés como um escravo, porque ele tinha se convertido ao cristianismo. Estevão tinha se convertido. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro que morreu em nome da doutrina. Aos 29 anos, ele sofreu um apedrejamento até a morte, justamente porque ele fez a sua confissão de fé, de que era cristão, e não abdicou da sua crença. E por isso ele foi considerado que ele estava blasfemando contra Deus e contra a religião. E Paulo deu seu consentimento para a morte de Estevão. Paulo que deu o seu consentimento. Isso aconteceu lá no ano 34 depois de Cristo. Estevão era um jovem de 29 anos. Então, quando ele morreu, apedrejado, ele fez uma oração muito linda em que ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não condene os que me matam por causa desse pecado. Ele pediu o perdão, que Jesus o recebesse, e pediu perdão para aqueles que o estavam matando naquela hora. E um deles, que estava ali presente e consentiu nesse assassinato, foi Paulo, que mudou completamente de vida depois na estrada de Damasco, quando conheceu Jesus, que perguntou a Jesus o que queria que ele fizesse. E ele seguiu todas as tudo que Jesus tinha preparado para ele, não é? Que era aquele vaso sagrado esperado. Jesus sabia que ele estava pronto para cumprir a grande função de divulgação da doutrina cristã. Então, Paulo viu que a luz se extinguira, de repente a luz se apagou. O silêncio voltou a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto, que ele prezava muito essa igreja, mas tinha muitos problemas. Mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, ele conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Ele ficou imensamente feliz por aquilo tudo que Jesus havia dito a ele.
ele recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria todas as comunidades mais distantes as notícias do Cristo através das cartas. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores da telassônica com notícias desagradabilíssimas que os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas, brigas. Timóteo corroborava com observações pessoais que estavam acontecendo coisas muito tristes lá na igreja da Telassônica. Reclamava a presença do apóstolo com urgência, mas esse deliberou pôr em prática o alvitre do mestre, quer dizer, o conselho de Jesus. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas, que o acompanhava, eram seus ajudantes, para redigir a primeira de suas famosas epístolas. E nós nos lembramos que essa primeira foi dirigida aos romanos e deve ter sido escrita entre 57 e 59 depois de Cristo, né? Objetivava apresentar Paulo à igreja de Roma e também a resumir a sua mensagem antes que ele chegasse a Roma, para preparar o caminho para ele chegar. Então, ele escreveu essa carta. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, diretamente, através da contribuição amorosa de Estevão, o companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo, tendo Estevão se tornado, como dissemos, o primeiro mártir cristão. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Ele sempre buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos, socorria-se de suas inspirações, consciente de um mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos os instrumentos adequados, quer dizer, o suporte para que ele continuasse enviando essas cartas. Então, a vida de Paulo toda foi uma carta viva do Senhor. Ele escreveu 13 cartas. Alguns dizem 14, que uma delas, a carta aos Hebreus, justamente a última, ela tem a sua autoria não é muito reconhecida como sendo de Paulo. Mas ele escreveu cartas conhecidas como epístolas paulinas, né? E são 13 livros do Novo Testamento. A grande parte do Novo Testamento é escrita, então, pelas cartas de Paulo. Depois dele, foi Lucas que escreveu mais o Novo Testamento. Cerca de quase 30% do Novo Testamento é escrito por Paulo. Tinha cartas eclesiásticas chamadas, que foram as cartas aos Romanos, a primeira e segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses 1 e 2 e o Telassonicenses. Eram dirigidas às igrejas que ele tinha formado. É chamada carta eclesiástica, porque vem de eclésia, que é igreja, em latim. Depois teve as cartas pastorais, que foi as cartas número 1 e 2 a Timóteo, a carta a Tito, são 3. Elas foram dirigidas aos líderes das igrejas. E depois teve uma carta pessoal, que era de Filemon. Então, são essas 13 cartas que vieram a se tornar as cartas paulinas, né, de grande difusão do cristianismo naquela hora do cristianismo nascente, e que leva muitos a dizerem que, se não fosse por Paulo, nós não teríamos a divulgação e com a presteza que houve e a aceitação do cristianismo como ela foi feita. Então, mas tem outras cartas também no Novo Testamento. Nós temos as cartas número 1 e 2 de Pedro, a carta de Tiago, né? De João, número 1, 2 e 3, e de Judas. Então, tem muitas cartas além das cartas de Paulo. Das cartas de Paulo. Foi realmente um sublime método de difusão do cristianismo para
os lugares longínquos onde chegaram aquelas observações, sem que fosse preciso, necessário ou provável a presença do Paulo apóstolo. E, para terminar, nós lembramos que, muito coerente com a própria existência, Francisco de Assis nos conclamava: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras, para nos lembrar que muito mais importante do que as palavras é pregar o evangelho com ação, comportando-nos como cartas vivas do Senhor pela nossa existência, pelaquilo que nós podemos mostrar ao outro, que é o verdadeiro evangelho, que é a doutrina que Jesus nos trouxe. Então, é isso que nós trouxemos a nossa reflexão sobre as cartas vivas. E muito mais se poderia falar, que realmente são muitos enviados que se comportaram, então, como missionários para nos trazer a vida deles, o livro onde nós pudermos ler as belezas do Evangelho do Senhor. E para terminarmos o estudo, vamos nos dirigir a Jesus, mestre amigo, irmão maior, sempre presente ao nosso lado, que nos ajude a compreender a grandeza do seu Evangelho, para que nós também possamos, em todos os tempos, nos prepararmos para sermos as cartas vivas de difusão das ideias do cristianismo, para que ele possa, revivido com o Espiritismo, cada vez mais se difundir em todos os locais, levando justamente o Evangelho de Jesus a todos os corações. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.